dizendo para Gideão: o Senhor é contigo. Aí quando Gideão escuta essas palavras, ele diz: o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E olha que tem pessoas que estão assim nessa noite. Se o Senhor é comigo, por que tudo isso está acontecendo? Por que não poderia acontecer? Como é que Deus vai agir se não acontecer? Como é que Deus vai fazer se não acontecer? Como é que Deus vai agir se não houver uma situação adversa? Como é que Deus vai se apresentar para receber glória se não tiver situação difícil para Ele manifestar o seu poder? Como é que Deus vai se manifestar assim? Se lembra da nação de Israel quando se deparou-se com o mar vermelho? Como que Deus haveria de agir se não tivesse uma situação adversa? Se não tivesse um mar, Deus, Ele tinha que preparar aquela situação para receber adoração, para receber glória, para Ele se apresentar-se como Deus e trazer livramento de vitória. Então por que não poderia acontecer? E por que ficar indagando a Deus se Deus sabe o que faz? Mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que o céu está fechado, pastor? Por que a prova veio? Por que a situação veio? Para Deus aparecer no meio da tua situação. Para Deus aparecer no meio da situação e realizar o milagre. Deus só precisa de alguém que tem coragem. E esse alguém está aqui nessa noite. Lá sola, Deus só precisava de alguém para Deus se apresentar-se no meio da nação de Israel, no meio da situação difícil. Deus precisava de alguém. Quem era? Gideão. É você que Deus precisa. É você, Gideão, que Deus precisa para Deus trazer o livramento, para Deus trazer a vitória. Não importa, porque isso sobreviveu. O que importa é que o Senhor é contigo. A situação veio, mas Ele está dizendo: eu estou contigo. O problema veio, mas Ele está dizendo: eu estou contigo. A perseguição veio, mas Ele está dizendo: eu estou contigo. A prova entrou lá dentro do meu trabalho, pastor, mas Ele está dizendo: eu estou contigo. Como é que Deus vai aparecer se não tiver situação difícil, se não tiver aflição? Como é que Deus apareceu quando Ele estava na situação difícil? Como é que Deus agiu? Porque houve uma situação para Deus agir. Entenda isso. Aí o Senhor diz: o Senhor é contigo, varão da luz. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Aí a Bíblia nos diz que Gideão, ele oferece um sacrifício para o Senhor, e o Senhor recebe o sacrifício de Gideão. Aí Gideão começa a entender que ele estava vendo Deus. Esse aí não é um anjo qualquer, é Ele mesmo. Olha o que a Bíblia diz, alguns versículos abaixo, dentro do capítulo de número 6. Gideão não estava vendo um anjo qualquer, ele estava vendo a teofania de Deus. Ele estava presenciando a glória e a manifestação de Deus. Meu irmão, a Bíblia nos diz que no versículo de número 22 do capítulo de número 6, então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Quem é Jeová? É Deus. Gideão estava vendo quem? Deus, da teofania de um anjo. Mas ninguém viu Deus, pastor. Era uma teofania. Ele estava presenciando e aquilo me trouxe preocupação. E agora eu vi Deus. Gideão, fica tranquilo, você não vai morrer. Você não vai morrer, Gideão.
Olha para o seu irmão e diga: aprende a presença de Deus na tua vida. Olha para o seu irmão e aprende a presença de Deus na tua vida. Não vai te matar, ela vai renovar as tuas forças. A presença de Deus na tua vida vai renovar as tuas forças aqui nesse momento. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que o Senhor trouxe sobre a vida de Gideão um revestimento do Espírito sobre a sua vida. Vai ler, se você ler, você vai encontrar Deus revestindo Gideão, porque Deus queria trazer um livramento para os filhos de Israel. Embora que eles haviam pecado contra Deus, mas Deus se lembrou-se do cativeiro, e Deus havia determinado 7 anos de cativeiro, mas Deus precisava, antes de tudo, antes de mandar Gideão para a peleja e numerar entre os filhos de Israel para matar ou escolher ou recrutar alguns homens para irem à peleja, Gideão, eu tenho um negócio para você, Gideão. Antes de tudo, eu preciso de trazer a restauração da adoração que é para mim, Gideão. É isso. Os filhos de Israel estavam apresentando adoração aos deuses. Baal estava sendo uma primazia na terra de Israel. E quem havia levantado o altar para ele? O seu próprio pai. Esse altar estava no lugar de destaque. O único que pode estar em lugar de destaque é o único Deus. Quando Deus vê aquilo, meu irmão, Deus fala: Gideão, eu preciso que você pegue o segundo boi do seu pai. Sabe que boi é esse, Gideão? É um boi de 7 anos. 7 anos. Por que 7 anos? Segundo o número do cativeiro de Israel, 7 anos nas mãos dos egípcios, na mão dos midianitas. E agora Deus manda ele pegar um boi de 7 anos para oferecer para o Senhor. Pega o boi, o segundo boi do teu pai, é o melhor. Você vai oferecer. Sabe o que você vai fazer? Você vai destruir o altar de Baal. E depois que você destruir o altar de Baal, você também vai cortar o seu bosque. Você vai pegar com essas madeiras e vai oferecer um sacrifício e vai levantar o altar. Aleluia. Meu irmão, não sei se você está entendendo aqui nesta noite. Nada pode substituir o lugar de Deus. Nada pode substituir o lugar de Deus. Gideão estava destruindo o altar de Baal para levantar o altar para o Senhor. Meu irmão, quando nós começarmos a destruir o altar de Baal e levantar o altar do Senhor, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer do jeito que é para acontecer, ou do jeito que Deus quer que aconteça. Mas para isso tem que tirar o altar de Baal, aquilo que não presta tem que tirar e tem que oferecer para Deus. Deus é santo e Ele reclama de igreja: santidade, 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 santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Alá, só, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Destrói o altar do mal. Santidade ao Senhor. Oferece o sacrifício de Gideão. A Bíblia nos diz que Gideão foi lá destruir o altar de Baal. E a Bíblia nos diz que ele edificou o altar para o Senhor, pegou as lenhas do bosque e ofereceu o sacrifício. Ele não fez de dia porque ele pegou, vou fazer de noite. Pegou 10 homens e a Bíblia nos diz que ele fez isso. E quando chegou aos ouvidos dos filhos de Israel, ficaram todos bravos porque ele tinha destronado Baal. E agora ele edificou um altar para o Senhor. E quando trouxe ao conhecimento do seu pai, o seu pai disse: que
algo, contenda-se por si mesmo. Ele não é Deus. Se ele é Deus, que ele se defenda-se, que ele contenda-se por si mesmo. É por isso que colocaram o nome de Baal, de Gideão, de Jerubbaal. Mas Gideão, ele fez aquilo que Deus mandou. E quando nós fazemos aquilo que Deus manda, ele age. Quando nós fazemos aquilo que Deus manda, Deus trabalha. E Deus estava na direção. A Bíblia nos diz que agora Gideão, por sua vez, ele pede um sinal para Deus. E a Bíblia nos diz que Deus, ele assim se manifesta-se fortemente, grandemente, através do sinal. O que é um verde, né? E a Bíblia nos diz que Gideão, ele coloca na eira, ele diz: Senhor, se este vento estiver cheio de orvalho, estiver molhado e a terra não segura, eu acredito, é o Senhor que está conosco. Isso aconteceu. Ele se levantou-se pela madrugada, e a Bíblia nos diz que agora o vento estava tão molhado que ele encheu a taça e disse: Senhor, não acenda contra a sua ira, mas só uma vez, Deus, me dá um sinal. Eu quero que agora a terra esteja cheia de orvalho e o vento seco. Aí, Senhor, acredito, Deus, só mais uma vez, e não se acenda contra a tua ira. E assim aconteceu. A Bíblia nos diz que Gideão se levantou-se pela madrugada, a ilha estava cheia de orvalho, mas em pé de lá estava a serra, estava a prova de Deus. É Deus. Sinal de Deus. Você acha que Deus não pode enxergar a tua vida aqui nessa noite? Você acha que Deus não pode enxergar a tua vida aqui hoje? Você acha que Deus não pode fazer? Você acha que Deus não pode vir? Você acha que Deus não pode? Ele pode. A Bíblia nos diz que Ele é o Deus onipotente e aquele que tem o poder. A Bíblia nos diz que Gideão, ele recrutou entre os filhos de Israel 32 mil homens. Já estou encerrando. 32 mil homens para ir para a batalha. Os midianitas estavam todos no arraial. E a Bíblia nos diz que Gideão, tendo 32 mil homens, os irmãos de Gideão é muito. Se eles vencerem a batalha, eles vão dizer que ele venceu porque eles estavam no Rio Grande. Eles venceram. Gideão, você vai gritar no meio do povo, apregoar no meio deles: os covardes volta. Quando Gideão disse isso, parece que alguém só estava esperando a oportunidade para ser demitido. Quando Gideão disse: os covardes voltam, sabe quanto voltou? 22 mil. Eram 32 mil homens, voltaram 22 mil. Só estavam esperando o Gideão perguntar: os covardes foi. Aí Deus diz: Gideão, ainda é muito. Meu Deus, colocou 22 mil e 10 mil ainda é muito. Deus não precisa de números para vencer uma batalha. Deus não precisa de números para vencer uma batalha. Gideão, é muito. Você vai fazendo descer as águas. E você vai separar aqueles que beberão água como um cão e aqueles que se humilharem para derramar água em sua boca. E Gideão separou 300 homens que levaram água para sua boca, e 9.700 voltaram. Só ficaram
Deus.